Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a comunidade da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Estou eu aqui, Antônio Costa e Arquimedes Santos, para mais um podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E temos um convidado especial de um tema que eu particularmente gosto bastante, né? Que eu tenho esse problema, sofro aí de ansiedade. Então eu vou deixar a Shirley se apresentar aqui. Shirley Venâncio, se apresenta para a gente, por favor. Claro. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, palestrante, espírita. Falo que nesta encarnação eu sou espírita há 4 anos, mas soube que nas 2 últimas eu já era espírita também e já trabalhava divulgando a doutrina também. Então, retomei o legado agora. E palestro em casas espíritas há 1 ano e 1 mês. Né? Eu falo que eu assinei minha carteira de trabalho celestial, porque hoje é a minha principal atividade, assim. Moro em Santa Catarina, em Florianópolis. Sou terapeuta também da área de terapia de psicologia transpessoal. E acho que a princípio é isso, depois a gente vai conversar mais. Sou autora do livro da Ansiedade e a Iluminação, né? Que é uma autobiografia espiritual. Está aqui, depois a gente mostra. E hoje minha missão é falar sobre a cura da ansiedade, pois eu me curei da ansiedade, escrevi um livro, e contar as experiências que eu vivi que me provaram para mim que existe muita vida além da matéria, né? É sobre isso. Muito obrigado pela apresentação. Eu tô com um livro aqui também, eu comprei quando você foi lá no Geraldo Ferreira fazer a tua palestra, é uma história muito, muito boa. E falando sobre ansiedade, eu tenho ainda esse problema, venho lutando bastante, né, venho tentando entender quais são os gatilhos, mas na tua trajetória, o que é a ansiedade, né? O que é esse ponto que, até onde eu entendo, pega muita gente, né? Muito brasileiro tem esse problema. O que é a ansiedade, Shirley? Sim, Antônio. A ansiedade, ela está sendo normalizada e não é vista por muitas pessoas como uma patologia, como uma doença. É normal ser ansioso, hoje em dia todo mundo tem ansiedade, né? Existe uma diferença entre essa ansiedade normal, que todo mundo fala, que não tem esse nome, a gente que colocou o nome de ansiedade, né? São preocupações, são outros nomes que a gente daria, mas a ansiedade é não viver o presente, nunca, praticamente, raramente se vive o presente, é um excesso de futuro, é uma preocupação excessiva com o que não existe. É uma preocupação excessiva com o passado e com o futuro também. É falta de consciência sobre o momento presente. E, principalmente, é uma patologia que foi gerada a partir de uma questão emocional. Então, hoje, diversos psicólogos, psiquiatras já estão trazendo essa definição, né, que a ansiedade é de fundo emocional. E essa definição que eu trago é a partir do que eu vivi, a partir da minha experiência, né, e principalmente a partir da maior terapeuta transpessoal que eu conheço, que é a Joana de Ângeles. Então, essa definição sobre ansiedade, que é de fundo emocional, que é gerada pelo medo, que é a falta de consciência sobre os nossos corpos integrais, que somos corpos físicos, emocionais, espirituais, energéticos, né, mentais, veio de Joana de Ângeles. Então, o Brasil é o número 1 do mundo, segundo a OMS, um dado bem recente trouxe isso, que o Brasil é o número 1 do mundo, é o país que mais sofre com ansiedade. E por que será que o nosso país é o número 1 do mundo, né? Porque nós temos uma cultura enraizada de não olhar para a nossa saúde mental e emocional. A gente acha que não é importante, que deixa para depois, porque se a gente quebra o pé, a gente precisa ir no hospital, né? Mas não, não consigo dormir, estou com pensamento negativo, estou me sentindo meio deprimida, estou com sintomas de taquicardia, o que é isso? Não, deixa para depois. Porque a gente tem um preconceito também, inconsciente, que se eu procurar um terapeuta, se eu procurar um psiquiatra, eu não vou ser tão qualificada quanto eu sou como mãe, como profissional, que as pessoas vão achar sobre isso, né? Então, nós nascemos, segundo Jesus Cristo, para viver em paz, né? Porque o dia de amanhã a Deus pertence.
né? E com tanta modernidade, isso só vem aumentando. E como a ansiedade é gerada pela questão emocional e diversas experiências ao longo da nossa vida, né? Com isso, a gente acaba deixando de lado e não dando atenção. Eu sigo falando, né? Mas é bom a gente... Tá ótimo, tá ótimo. Eu percebo que tem uma questão até de níveis, né? Talvez tenha as pessoas que vão numa ansiedade maior e aí isso começa a virar talvez até, né, a questão de burnout ou a questão de algum outro síndrome. Mas eu percebi em mim quando ela era num negócio menor, não chegava a ser assim tão grande. E aí acaba tendo uma normalização, né? Não, tudo bem, eu roer unha, né? Eu roo unha, é normal também, eu puxar o pelo da barba. Não, é normal, tá ok. Não tá... Não, peraí, tem um medo lá dentro, tem uma aflição. Isso provavelmente vai somatizar e virar, né, outros tipos de doença. Mas a gente não conseguir entender por que gera isso, né? Existe essa normalização da ansiedade, que tá tudo bem? Existe, na verdade, é o mais comum. Diariamente, na verdade, como hoje eu estudo muito o tema ansiedade, palestro sobre isso, é a minha vida, né? Então eu não tenho como não perceber da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, diversas pessoas que sofrem, mas que têm uma dificuldade imensa de aceitação, né? Então, isso que você falou, que a gente tem certas manias, porque aquilo ali parece que vai aliviando, né? E tem pessoas que, como você falou, rói unha, mas tem pessoas que amenizam aquela agonia através de várias outras formas, né? Através de alimentação excessiva, né? Uma vontade de comer, que aquilo vai dando um alívio, né? A gente percebe muitas pessoas batendo a perna, batendo o pé quando estão sentados, né? Aquilo é uma expressão de uma certa agonia, né? E essa normalização é muito importante a gente olhar, Antônio e Arquimedes, porque eu normalizei e eu não tinha informação sobre o assunto, né? Hoje a gente está aqui falando sobre isso, graças a Deus. Eu não tinha informação dos sintomas, eu não tinha informação de que isso era uma doença. E o fato de eu não ter a informação, se eu tivesse informação, eu teria procurado ajuda, mas eu não tinha, eu não convivia com isso, né? Eu não convivia com ninguém que falava sobre isso. Então, o fato de eu não ter informação, eu fui normalizando e, para mim, eu tinha uma fala que hoje eu escuto direto. Eu preciso aprender a lidar com a minha ansiedade. Eu preciso aprender a conviver com a minha ansiedade. Aí é que tá. A gente não precisa aprender a viver. A gente tem que encontrar soluções para cura. Porque existe cura. Encontrando as soluções, a gente tem que agir para que isso aconteça, né? E dentro dessa normalização, eu adquiri várias doenças, como você falou. Eu tive depressão, síndrome do pânico, bulimia, anorexia, alcoolismo social, costumo brincar, né? Que é, tipo, para anestesiar toda aquela agonia, sempre estava em meios onde eu tinha que tomar alguma coisa para me anestesiar. Então, a gente não pode normalizar, porque normalizando, a gente abre espaço para outras doenças e a gente perde a qualidade de vida, né? A gente veio para cá para ser feliz, para evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente, para viver bem, né? E, Shirley, eu também percebo, né, que como você disse, né, da gente normalizar o assunto, mas hoje em dia, assim, de certa forma, basta você se aproximar de algum círculo social, né, tá em roda de amigos, roda de conhecidos novos. Se você toca no assunto, naquela roda certamente vai ter outra pessoa que tem sintoma parecido ou que já se trata, né? E eu queria que você também tocasse no ponto de as correlações, né, que a ansiedade tem com outros problemas tão sérios quanto como a depressão, como o burnout, né? Não cuidar da ansiedade acaba acarretando algum desses outros problemas. É isso mesmo? Sim, é bem isso, Arquimedes. Que nome lindo! Preciso falar que eu não conhecia. Sobre isso, o fato da gente normalizar, a gente abre espaço para outras doenças, né? E essas outras doenças vão acarretando outros malefícios, né? Porque daí você precisa tomar outra medicação, você precisa pedir outra ajuda. Imagina só, o fato de eu não cuidar da minha ansiedade, eu tive bulimia e anorexia. Na época, eu tinha 28 anos, eu jurava que nunca eu ia contar isso para ninguém, que eu vivia isso, porque eu me envergonhava demais. Ninguém sabia, eu não falava, porque aquilo era um caos interno meu.
Eu tinha vergonha daquilo, eu não entendia por que acontecia, eu não procurava médico para falar sobre aquilo. Mas nem eu entendia, é porque tinha uma angústia tão grande dentro de mim que eu precisava tirar para fora. E o jeito que eu encontrei foi através da bulimia. E aquilo, imagina, eu fiquei fraca, emagreci, fiquei com aparência de doente. E isso me gerou uma falta de qualidade para trabalhar nos relacionamentos. Eu acabei me transformando num ser humano apático, sem alegria, com medo da comida. Imagina, nós precisamos de energia para viver, né? E eu não queria comer porque aquilo me agoniava. Então, por isso que a gente precisa, hoje nós estamos aqui por isso, né? Todo movimento, cada passo que eu dou nessa minha carreira, nessa minha jornada, é para que a gente leve isso para as pessoas, para elas tomarem coragem de aceitar, nossa, eu preciso de ajuda. Porque tem uma frase que eu não encontrei ainda de quem é essa frase, mas eu replico muito. Só é possível curar aquilo que você se permite sentir. Então, eu tenho que me permitir sentir que eu estou doente e que eu preciso de ajuda, né? Que não é normal essa minha vida atordoada, minha cabeça sempre no futuro, né? E aí, quando eu aceito isso e peço ajuda, eu dei um primeiro passo para a cura. Só que a fala que a gente precisa levar, meus irmãos, é o seguinte: a ansiedade tem cura, mas ela só vai acontecer se a minha fé for a fé que eu tenho em Deus, mas a fé em cada passo que eu dou. Porque eu não me curei da ansiedade só acreditando em Deus. Eu me curei da ansiedade acreditando que eu ia mudar meus hábitos, que eu ia ter que mudar de vida, que eu ia ter atitude. É sobre isso. Legal. E no meu caso, você Não falou tomar mais café, tomar chá. o café para esquentar, né? Dependendo de quantas pessoas... Um dos hábitos que eu tive que mudar foi não tomar mais café. E sim tomar chá. Olha o tamanho do chá. O café, a cafeína era um mecanismo de... Quem tem ansiedade toma café é continuar com a ansiedade, porque é um dos alimentos mais estimulantes para o organismo, que faz com que a gente esteja 200% ligada e com a cabeça acelerada. Então, como que você vai se tranquilizar se você está ingerindo um alimento que te acelera? Interessante. No meu caso aqui, eu tenho uma frase aqui que toda manhã eu acordo e fico revendo ela toda vez e que aí fala dos meus principais bloqueios, e um bloqueio da ansiedade está ali. E eu falo assim, viva o presente, não se preocupe com o futuro, o passado não existe, o único foco seu deveria ser o presente, em se conectar com Deus e dar o seu melhor, né? Não se preocupar com o resultado das suas ações, se preocupa muito em plantar a coisa correta, o resultado está na mão de Deus. Aí isso me dá aquela tranquilizada, quase como uma terapia, né, que a gente tem que ali, para tentar colocar mais no nosso subconsciente. Mas como que foi com você, Shirley? Quando que apareceu assim, né? Conta um pouco da tua história, a hora que você falou assim, peraí, eu tenho um problema. Quando eu entendi que eu tinha um problema, foi com 35 anos, quando eu era supervisora de uma rede de lojas, estava no melhor lugar da minha vida profissional, da minha carreira, que já tinha aí 22 anos. E quando eu entendi, foi quando eu tive um mal-estar físico, que eu já tinha tido esse mal-estar em várias vezes, mas ainda não sabia que era ansiedade, porque ele não precisei ir ao médico, né? Um enjoo, uma náusea, parecia que eu ia desmaiar. Eu pensei, uma virose, alguma coisa assim. E aí teve um dia que realmente eu não consegui dar conta sozinha, assim, eu preciso ir no médico porque eu tô tendo uma crise aqui. É tipo um mal-estar absurdo que o meu corpo não consegue mais dar conta. E aí no dia eu procurei a minha médica, que eu fazia tratamento para endometriose, e procurei ela mesmo, né? Eu falei, eu tô muito mal, tô muito agoniada, será que é da medicação que eu tomo, enfim. E ela me falou, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque você tem ansiedade, você precisa cuidar disso. E até ninguém tinha me dito isso. Ninguém. E nem eu sabia. Eu nunca tinha falado sobre isso. Eu falei, será que eu tenho ansiedade? Porque eu nem sabia o que era. Eu falei, será que eu tenho? Sim, eu vou te encaminhar para uma psiquiatra. E aí ela me encaminhou e eu fui na psiquiatra. Consultei normalmente do jeito que eu estava, que eu não sabia que eu estava num estado emergencial. Eu não sabia que a médica queria me internar. Eu não sabia, porque eu normalizei aquele meu estado. Comecei a minha ansiedade com 25, 26 anos. Então, imagina, até os 35 foram quase 10 anos aí, né? E ela foi só crescendo. Então,
quando eu cheguei lá, eu já estava no nível que eu nem sabia mais que a minha cabeça tinha mudado, que a minha mente tinha se transformado numa mente doente. Porque nós... Ela não muda do 0 ao 100, né? Ela vai do 0 pro 1, pro 2, pro 3, e aí você não percebe que chegou no 80, não 90. percebe. E aí, é lógico que no dia que eu cheguei na psiquiatra, eu não entendi nada disso, porque eu tava num caos, né? Mas depois que eu me curei, que vai fazer 3 anos já, que eu me curei em setembro, né? Eu consigo olhar para trás e entender tudo. Então, assim, aos 25, 26 anos, começaram os primeiros sintomas de algo que já estava aqui dentro, guardado, incubado, das questões da minha infância, né? Tipo, eu cresci, tive uma infância um pouco dolorosa, enfim, e cresci com muita culpa, com muito medo, com muito rancor, com muita coisa dentro de mim que eu não sabia que adoece a alma, que a gente já pode falar sobre isso também. E aí, com 25, 26, eu entrei numa empresa e fui crescendo profissionalmente muito rápido, assim. E a empresa, naturalmente, muito grande, exigia muito de mim. E eu passei a ter uma mente autoexigente. Então, eu fui me cobrando demais. E fui ganhando cargos com mais exigência e fui me cobrando mais. Então, eu me permiti que a minha mente fosse adoecendo. Porque eu comecei a ser muito exigente comigo. Muito, muito, muito. E aí, quando com 35 eu comecei o tratamento psiquiátrico, a médica disse que eu estava no estado emergencial, me afastou do trabalho, porque para mim foi o fim, né? Me afastar do trabalho, porque era só o que eu fazia se a minha cabeça era tão acelerada, né? E aí, quando a gente já estava trocando todos os remédios, não dava mais jeito, eu não melhorava, ela falou assim, bem, eu acho, com 1 ano de psiquiatra, ela falou assim, agora a gente vai ter que partir para um ponto que eu achei que não ia ser necessário, a gente vai ter que fazer terapia semanal. Hoje, olhando para trás, meus amigos, eu penso, que pecado que eu não comecei terapia no dia que eu comecei a psiquiatra. Porque se a ansiedade é de fundo emocional, o remédio não ia me curar. O remédio, ele ia estabilizar questões químicas, que era necessário naquele momento. E aí, quando eu comecei a fazer terapia semanal, foi o caminho de cura mesmo, que é emocional. Deixa eu ver se eu entendi aqui, então. Às vezes a gente acaba tratando muito o elemento material, né, com medicamentos que são importantes sim para reduzir daquele 90%, 80% precisa. Mas se a gente não for no fundo espiritual, no fundo, né, emocional, se a gente não for ali na causa, a gente só vai se entupir de remédio. É isso, meu amigo. A gente não vai se curar. Se você que está ouvindo a gente tem ansiedade, qualquer outra doença de fundo mental, burnout, síndrome do pânico, depressão, qualquer doença mental, só remédio não cura, né? Porque a gente precisa ter acompanhamento terapêutico. E aí é que entra a questão. Terapia é caro, não tenho dinheiro para isso. Ah, vou pagar para alguém para falar sobre as minhas coisas, vou pagar para alguém para me ouvir. Existe muito preconceito, né? Sendo que na terapia, você está investindo tempo e dinheiro, se for necessário, para se ouvir e tirar de dentro medos, angústias, traumas, feridas emocionais, que de verdade, segundo nossa grande amiga Joana de Ângeles, o que adoece o corpo físico é a falta de olhar para aquilo que ela fala que é uma lepra. O que é lepra? Raiva, rancor, ódio, angústia, mágoa adoecem o corpo físico, porque é algo que o que é a nossa alma? É o nosso espírito encarnado, né? É o nosso espírito que veio para essa experiência material, a gente chama de alma. Se a nossa alma não está em paz com tudo isso, nosso corpo padece. Então, se através da terapia é que eu consigo olhar para tudo isso, para libertar nossas dores, nossas culpas, nossos medos, né? E aí a cura vai surgindo. E bem importante você falar isso, Antônio, porque eu só me curei da ansiedade porque eu entendi que eu precisava cuidar do meu corpo espiritual, que eu nem sabia que existia. E a maioria de nós não sabe que existe, né? E Shirley, assim, desculpa, Antônio, você repete bastante assim, desculpa a ignorância talvez, mas é um assunto que me interessa porque eu também sofro desse mal. Mas assim, você fala bastante sobre a cura, né?
quando você fala cura, é o equilíbrio do teu comportamento que gera o sentimento? Ou, sei lá, você chegou num ponto assim que você fala, meu, não tem como voltar mais na ansiedade? Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, sabe? Como é que é? Você aprendeu a lidar com ela e ela tá neutralizada? Ou existe um risco de você voltar a sentir alguma coisa? Ótima, nossa, que pergunta importante. Existe o risco, porque a gente vive aí na modernidade, os problemas continuam, os desafios continuam, a nossa emoção continua surgindo, né? Então, o que acontece? Cada ser humano é um ser individual, com características pessoais, com histórias pessoais, né? Com vivências emocionais individuais. Então, o que eu falo é sobre a minha experiência, né? Então, eu me curei da ansiedade como? Eu, Shirley. Cada um vai ter a sua experiência. Eu me curei dando atenção ao meu corpo físico, que eu não dava atenção, às minhas alimentações, ao meu sono, à minha qualidade de vida. Eu comecei a dar atenção ao meu corpo mental. O que é o meu corpo mental? Prestar atenção na minha mente. Eu, quando tinha ansiedade, eu achava que os pensamentos dominavam a minha vida. Não existia outra opção. Estudando a filosofia yoga, aprendendo a meditar, silenciando mais, orando mais, me conectando com a espiritualidade, eu entendi que eu sou a dona dos meus pensamentos. Eu escolho os meus pensamentos. E aí, por diante, esse assunto daria um podcast inteiro, consciência mental, sabe? Que foi, assim, uma grande fonte da minha cura. E aí, cuidando do meu corpo emocional, porque eu cresci ouvindo da minha avó, quando eu era pequena, o Antônio ouviu a história toda, né? Que eu não podia chorar, que eu não podia expressar minhas emoções, que eu não podia falar que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. Porque se a minha mãe soubesse disso, ela sofria dos nervos, como minha avó falava, ela ia amarrada numa camisa de força e ia ficar no hospital por muito tempo longe de mim. O que aquela criança entendeu? Engole? Então, aos 38 anos, eu chorei pela primeira vez livre, dizendo, então eu posso chorar? Numa sessão de terapia, eu falei, então, tá tudo bem eu mostrar que eu tenho sentimento? Então, como que eu não iria adoecer? Como que eu seria um adulto saudável, engolindo meus sentimentos? Então, olhando para minha saúde emocional, eu me curei. Olhando para minha saúde energética, que eu nem sabia que existia também. O que é energético? Nós somos energia, a vida é energia. Então, o que eu consumo na rede social, o que eu assisto na televisão, as pessoas com que eu convivo, os relacionamentos tóxicos que eu convivo, né? Nós somos energia. Então, como que eu vou me curar da ansiedade se eu só assisto desgraça no celular? Como que eu vou me curar da ansiedade se eu aceito conviver com pessoas que são tóxicas para minha vida? E aí vai. E cuidando da minha saúde, do meu corpo espiritual. Porque nós somos espíritos vivendo essa experiência material. Isso não é uma fala religiosa. Nós que sabemos aqui é uma fala de uma verdade, né? Não é a minha verdade. Com o tempo, todos os outros seres de outras religiões vão começar a compreender. Porque meus mentores têm me dito que o que está acontecendo agora com o espiritismo, essa crescente, é porque a humanidade passou pelo cristianismo, e agora nós vamos passar pelo espiritismo, que não é uma religião, que é uma etapa da compreensão humana sobre a vida. E aí vai. E você fala sobre cuidar do corpo, né? Isso aí é uma coisa que eu acho uma loucura, assim, que eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, meu, por que não é ficar sentado em frente à TV assistindo Netflix que faz bem pra cabeça, né? Mas não. E até essa semana mesmo eu tava ouvindo um conteúdo daquele professor Andrei Meyer, que ele é influencer também de assunto de neuropsicologia, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente tem mania de falar assim que a atividade física faz bem, mas assim, o ser humano, ele evolui com a questão da atividade física. Então, o não fazer atividade física é que faz mal, né? A gente nasceu, o nosso corpo evoluiu para ficar ativo, né? Para gastar energia. E isso que a gente demora um tempo a entender, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque parado, o nosso corpo ele não gera as substâncias que naturalmente ele produz, né? Como endorfina, serotonina, que são hormônios da alegria, da felicidade, né? E aí, qual foi o teu ponto da virada, né? Você chegou ali, vou dizer, no fundo do poço, chegou numa situação, né, de ficar afastada. O que foi o ponto da virada para você, de você falar, basta, não tá normal, não quero mais isso?
que até já falando um pouquinho do livro aqui, né, deixa eu ver se dá para pegar aqui, não dá para pegar, eu vou tirar o foco depois, mas é da ansiedade à iluminação. Então, você chega da ansiedade, quero buscar a iluminação, né? Qual foi esse ponto para você? Da ansiedade, eu saí de um estado e vim para o outro, né? Que eu saí da ansiedade até a iluminação. E essa iluminação, ao contrário do que muita gente acha que é um termo usado para o budismo, para quem algo inacessível, né? É um estado de presença. É isso. É um estado de consciência, é um estado de se sentir em conexão com Deus o tempo todo, porque ele vive dentro de nós, não lá no céu, né? Como a gente acha, ou lá dentro da igreja. E o ponto de virada, Antônio, é interessante, assim, porque eu escuto perguntas que nunca foram feitas, e aí eu procuro encontrar aqui na hora, né? Esse ponto de virada foi um dia que eu estava dentro de casa, nesse tratamento, que eu pedi demissão da minha empresa que eu trabalhava, porque eu tive burnout, paralisei, perdi a memória e tal. E hoje eu falo que o ponto de virada foi porque na época, eu não sabia que eu estava ouvindo já alguém do plano espiritual. Mas hoje eu sei que não foi meu pensamento. Eu ouvi assim: a ansiedade tem cura. Eu não sabia disso. E eu falei: a ansiedade tem cura. A ansiedade tem cura. E eu ouvi aquela voz me dizendo que a ansiedade tem cura. Daí, como eu não entendia, hoje eu sei que foram eles já me sussurrando ali, né? Eu falei: bem, daí eu acreditei naquilo. Eu falei: bem, se a ansiedade tem cura, eu vou procurar entender o que é ansiedade e vou me curar, então. E aí eu comecei a estudar. Comecei em casa mesmo, a estudar na internet, livros, no YouTube, sobre ansiedade, através de psicólogos, de psiquiatras, para entender o que era, né? E aí comecei a estudar os livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Foi ali. Vou te dizer, a chave para virada, para eu me curar da ansiedade, compreender que tinha cura, foi ouvindo Joana de Ângeles. Que livro que foi? Qual? Você lembra de algum dos nomes do... Lembro. Uma Busca Interior foi o livro. Foi o primeiro. É bem famosa, né? A série psicológica dela, né? Dizem que é um conteúdo, assim, quase acadêmico, né? É bem difícil de entender. Não é uma leitura, assim, para quem não está acostumada com algo... não é tão simples de entender. Eu lia o capítulo algumas vezes, assim, para assimilar, porque são linguagens novas, né? Mas olha o curioso aí, né? Antes de eu saber da série psicológica, antes de eu me curar, eu encontrei com um médium um dia e ele falou para mim assim: você precisa ler a série psicológica de Joana de Ângeles. Eu, por quê? Não sei, só sei que você precisa ler. E depois, fazendo o tratamento psicológico com o meu psicólogo, que era terapeuta transpessoal e espírita há mais de 20 anos, ele falou: eu não sei por quê, mas você precisa ler a série psicológica de Joana de Ângeles. Tinha gente já ali avisando, né? Provavelmente o plano espiritual já estava dizendo, né? Eu costumo brincar assim, que às vezes o que a gente não consegue alcançar, o que a gente não consegue ouvir, acaba utilizando outros médiums para deixar mais escancarado pra gente, né? Já que a gente não consegue, isso mesmo. Então o ponto de virada foi a Joana. Teve um episódio que você mencionou, tanto quando você foi no Geraldo Ferreira, que teve o seu primeiro contato ali com o plano espiritual, né? Porque junto com essa questão da ansiedade veio essa questão também do contato com o plano espiritual bem mais forte, né? Que aí uma pessoa acabou incorporando, te passando mensagem. Como que foi essa relação da ansiedade, da sua cura, de todo esse processo, com você também se descobrindo acesso ao plano espiritual? Nossa, foi decisivo, né, esse primeiro encontro. Uma amiga, vou resumir aqui, porque é uma história um pouquinho longa, né, uma amiga me disse que precisava conversar comigo, e eu fui até a casa dela, e nesse dia, conversando com ela, ela me perguntou como é que eu tava, e eu comecei a chorar, dizendo que, amiga, eu tô pior, porque eu tava ainda com ansiedade, com burnout, e quando eu achei que eu tava me curando do burnout, quando eu já ia começar a trabalhar como coaching, eu fiz uma formação em coaching e jurava que ia ser coach. Eu falei, agora eu tô bem, já tô bem, vou lançar um curso. Daí eu peguei meu celular para gravar um curso, acho que eu conto isso nessa palestra. As palestras têm o mesmo tema, mas nem sempre é o mesmo conteúdo, né?
E aí eu pego meu celular para gravar um vídeo, assim, e aí eu escuto, nem adianta gravar esse vídeo, porque não é isso que você vai fazer. E eu, o que eu tô pensando? Ali foi o primeiro contato, que ali já era ele, já era esse espírito que hoje me guia, né? E eu falei, o que eu tô pensando? Nada a ver. Peguei o celular de novo. Shirley, a partir de hoje, você vai trabalhar falando do amor e da luz de Deus. Que trabalho esse, eu pensei. E aí essa amiga veio me falar, conversar comigo. Eu falei, amiga, eu tô pior, porque agora eu tô ouvindo vozes. Eu chorava. Eu tô ouvindo vozes e contando pra ela. E nisso, eu chorando, assim, ela mudou de assunto. Daí, quando eu olhei pra ela, foi a primeira vez que eu tinha visto isso pessoalmente, né? Que é essa experiência mediúnica ali. E eu olhei, amiga, estás bem? E ela mudou de assunto e eu vi que o olhar dela mudou, a fala, a postura, tudo de muito diferente, né? Falei, amiga, o que tá acontecendo? Não passou pela minha cabeça que era um espírito que veio falar comigo ali, né? Nunca. Ainda mais através dela, nunca, não sabia disso, né? Dessa sensibilidade dela. E ele falou, não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. Foi ali que tudo se concretizou. Eu vim te dizer que tudo que tu chorou essa semana ajoelhada no teu quarto vai acontecer. E eu falei, bem, como eu ainda não era espírita e não convivia com isso, não tinha conhecimento nenhum, nada, né? Eu falei, gente, eu acho que é um espírito mesmo, porque ninguém sabe que eu me ajoelhei no meu quarto e pedi pra Deus alguma coisa, né? Eu falei, é impossível, eu peço pra Deus uma coisa que é muito difícil. E ele falou, é que tu não lembra, mas tu já escolheu tudo antes de vir pra cá. E o que eu pedia para Deus? Eu dizia, Deus, com uma fé absurda, assim, porque eu estava no subsolo do poço. Me ajuda a me curar dessa doença, eu não aguento mais. E agora eu estou ouvindo vozes, eu falei para Deus. Me ajuda a me curar dessa doença, porque agora eu estou ouvindo vozes, eu preciso me curar, porque eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro para viver. Mas eu quero um trabalho assim. Daí eu desenhei para Deus o trabalho que eu queria. Que eu possa ajudar as pessoas nesse trabalho, fazer o bem, porque a minha alma grita por isso. E que eu tenha dinheiro para viver, mas é só para viver, eu não preciso de muito dinheiro. Eu lembro que eu falei assim, né? E ele falou, já tá tudo certo, tu vai escrever um livro. E esse livro vai ajudar as pessoas do mundo todo. Eu, livro? Não sou boa de português, de gramática, nunca fui de ler, como é que eu vou escrever um livro? Vai contar a história. Para fazer as outras coisas, vai ter gente para te ajudar. Eu falei, mundo todo? Quem sou eu? De família humilde, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Vai ser o mundo todo. E aí tudo começou a mudar, porque essa orientação, toda a história desse capítulo, né, tá aqui no livro, e também, acho que a gente não tem o tempo hábil para isso, mas depois o pessoal pesquisando aí no Google, no YouTube, tem vários momentos onde eu conto, né. E aí eu voltei para casa, e no dia seguinte, como ele me disse que a minha mãe não estava bem no plano espiritual, que ela estava sofrendo porque se sentia culpada pela minha doença, ele me disse que eu precisava conversar em oração com a minha mãe, que a minha mãe iria me ouvir, que era essencial, que eu não tivesse medo dessa conversa, porque seria uma conversa em que ela me daria o colo que ela nunca me deu. Eu falei, mas minha mãe tá morta, como é que ela vai me ouvir? Ela não tá morta, ela tá viva no plano espiritual, sofrendo. E aquilo muito confuso para mim, né, ainda. Levando em conta que eu estava doente, então tava mais confuso ainda, né. E aí ele disse que eu conversasse com ela em oração, que ela iria me ouvir. Daí no dia seguinte eu vou para casa, no meu quarto, eu falei, bem, na dúvida, né, sem entender nada, eu falei, na dúvida eu vou fazer o que esse espírito disse. Fui pro meu quarto, rezei Pai Nosso Ave Maria, me ajoelhei no quarto, Pai Nosso Ave Maria, e fechei meus olhos e comecei a falar com ela. Falei, mãe, tô achando isso estranho, né, mas o espírito disse que tu tá sofrendo e viva, não se sinta culpada, mãe. Comecei a falar, e com muita fé eu falei, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta, mãe, me escuta. Eu não entendo nada disso, mas ele disse que tu tá viva. Então me escuta, tu foi a melhor mãe do mundo, porque ela tinha esquizofrenia no nível muito alto. Então, com todas as limitações dela, todas, ela me ensinou o que é o amor. E ela cumpriu com a missão dela. Então eu falava, mãe, tinha amiguinha minha que tinha uma mãe saudável e que não recebia o amor que eu recebia de ti. Então, tu não tem culpa por nada, né? E falando, e num choro, eu escuto um outro choro no quarto. E eu, meu Deus, que estranho. E de repente meu braço começou a ficar dormente, meus pés, eu comecei a sentir uma coisa muito louca no quarto, que eu nunca tinha sentido isso, uma energia muito estranha, né? E aí eu fiquei com medo. E com medo eu falei com Deus. Falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse quarto, mas eu tenho certeza que alguma coisa que eu nunca vivi vai acontecer. Se for da tua vontade, peço ajuda de quem pode me ajudar aí de cima, porque eu não sei lidar com isso.
E aí eu continuei a conversa e num choro mais profundo eu ouvi a voz da minha mãe no quarto e eu falei, ela tá aqui. Meu Deus, ela tá aqui e viva. Tipo, como assim, né? E aí esse dia se tornou o capítulo mais lindo da minha vida, mais lindo da minha história, mais lindo do livro que eu jurei que eu não ia escrever. Porque a gente conversou, eu não sabia da minha mediunidade nesse estágio, assim, né? A gente conversou por quase 4 horas dentro do meu quarto. E aí a minha vida se transformou porque eu comecei a estudar espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, retomei a minha missão das outras 2 últimas encarnações, e hoje eu falo para as pessoas que a vida não acaba. Eu tenho a certeza porque eu vivi isso, né? Isso Não eu sei acho se eu muito respondi a interessante. pergunta, mas eu estendi para outro assunto, né? Não, que isso. Acho que foi. Eu acho isso muito interessante, né? O quanto que a doutrina espírita, ela ajuda nessa compreensão, né? Assim, acho que muita gente tem experiência mediúnica, mas não faz ideia do que está acontecendo, né? Esse negócio da gente ter uma ideia tanto boa quanto ruim. Essas experiências, às vezes com sonho, às vezes mais difíceis de compreender, assim como foi a sua, né? Porque você não entende nada do que está acontecendo, né? As coisas vão acontecendo, a tua amiga tem talvez nem tua amiga sabia que ela também tinha essa questão de mediunidade com ela, né? Não sei. Eu acho que é tudo... A doutrina espírita ajuda muito nisso, né? Também. Verdade. A minha amiga, ela até a adolescência dela, até os 14 anos, ela via todos os parentes dela, eu acho que eram os parentes e os vizinhos que já haviam partido. Mas como ela era de uma família católica e ela falava sobre isso e não era entendido lá no interior onde ela vivia. E aí foi sufocado. E depois disso tudo, depois de tantos anos, essa foi a experiência. Hoje ela estuda doutrina também. Hoje ela estuda mediunidade, porque não teve entendi. Então, ela já tinha alguma experiência, mas talvez reprimida pela a forma social que ela vivia, ela não conseguia entender também. Entendi. E aí, pegando esse tema de espiritualidade, pelo que eu entendi, você também não veio de um berço, de um lar espírita. São raras as pessoas que hoje em dia vêm. Muitas vêm aí mais de um berço católico, que brinca, né? O católico não praticante, né? Como é que foi essa sua relação com o plano espiritual? Aí chegou nessa hora, você não estava entendendo direito e começou a estudar mais. Mas faltou uma base, assim, espiritualista, né? Eu não tive. Eu nasci em família católica, me interessei por espiritismo desde que eu vim morar em Florianópolis com 21 anos, mas não era espírita, né? E as pessoas falam assim, nossa, mas como é que tu viveu essas experiências? Porque não foi só essa experiência da minha mãe, né? Tipo, até eu escrever o livro, eu vivi um intensivão de experiências espirituais, né? Então, que eu conto algumas no livro. Como que eu não surtei, como que eu consegui lidar? Eu só consegui porque eu tive apoio da casa espírita que eu estudo, que eu frequento, que eu comecei a estudar e ter conhecimento. E é muito importante eu procurei ajuda porque eu entendi que abriu uma cortina para mim dessa vida que eu não sabia que existia, que na verdade é a mais real do que essa aqui, né? E eu precisava compreender para lidar com os outros desafios que começaram a surgir, porque na mesma semana em que eu me encontrei com a minha mãe, eu comecei a ser obsediada. E ali foi onde foi o meu... Na verdade, eu fui buscar ajuda porque eu falei, preciso entender para aprender a lidar com isso, né? E depois, jamais imaginei que essa minha busca por estudar o espiritismo tal fosse ser instrumento hoje para tantas pessoas através por exemplo, essa semana eu participei de um jornal do almoço de uma TV bem assistida aqui em Florianópolis, né, da afiliada da Globo, em Criciúma, na verdade. E aí no jornal do almoço, horário do meio-dia, fui falar sobre livros, sobre o evento que eu vou para Portugal, na França também, mês que vem, enfim. E aí a jornalista pergunta assim, como que você decidiu escrever esse livro? E aí eu falei, agora é a hora, Shirley, coragem, porque as pessoas que estão em casa assistindo, elas não sabem dessa informação que a vida é espiritual, né? E eu falei, bem, eu recebi a mensagem de um espírito que veio me dizer que eu ia me curar e escrever um livro. Eu era católica e eu não acreditava em nada disso, como a maioria de vocês que estão assistindo. E na hora que eu falei aquilo, eu me senti muito feliz, sabe? Até me emociono agora. Porque eu falei, eu preciso ter coragem de chegar onde as pessoas não sabem. É isso que a gente precisa.
E aí eu falei, foi muito estranho, tipo, um espírito me dizer que eu ia escrever um livro, né? Hoje eu tô na 3ª edição desse livro, hoje ele disse que ia pro mundo todo, agora eu tô indo pra Europa mês que vem pra divulgar lá. E aí, por que eu tô contando essa história? O número de mensagens que eu recebi no meu direct de Instagram de pessoas que não eram espíritas e que se interessaram pela história foi absurdo. Então, a maior caridade que a gente pode fazer pelo espiritismo é a divulgação. Já dizia Emmanuel. E é engraçado, né? Porque Jesus mostrou muito nos relatos, né, de Jesus que a vida não acaba com a morte, fazendo até como? Morrendo numa cruz e depois aparecendo e convivendo. Quer dizer, a gente estuda isso, vê que nós somos espíritos em experiências corporais e não um corpo com um espírito, né? Então, a comunicação entre as dimensões ela acaba sendo maior. E me parece que na tua história várias vezes o seu ego falava, não vai dar, fica, não vai dar certo, vai dar tudo errado, e vinha, né, uma mensagem superior falando, vai que vai dar. E conta uma pra gente desses conflitos que existiram, né, porque me parece que você estava mudando de paradigma, né, você estava num paradigma materialista, e agora, peraí, existe algo maior, né, e gerava muito desse conflito. Nossa, ontem ainda, quando eu estava fazendo uma oração, eu estava pedindo para Deus, eu falei, o que eu mais te peço é que eu tenha coragem de eliminar 100% o ego da minha vida. Porque o ego é a nossa ideia de ser humano, né? E quando a gente elimina o ego, é a compreensão de que nós somos espíritos, que a gente não precisa mais, né? Então foram inúmeros os desafios com o ego, inúmeros, sim. Você lê o livro, você sabe, assim, né? E ainda continuo com eles. Tô nesse momento passando por assim, né? Mas o maior desafio, eu acredito que foi quando lembrei, o maior desafio. Eu vivi um dia, uma experiência espiritual, que foi no dia 28 de setembro de 2021, que foi o dia que eu chamo de iluminação, que foi essa experiência, em que eu estava no meu quarto, e que esse espírito que me orienta e me guia, que hoje eu sei quem é, né? Depois de tanto tempo, ela achou importante eu saber. Ele disse assim, a gente precisa conversar, mas você precisa vir pra cá. Eu falei, como assim? Porque a gente sempre conversava, eu escuto, né? Daí eu falei, mas não pode ser assim? Pode falar o que é. Não, é que para essa experiência acontecer, a gente precisa que você venha pra cá. Que você saia daí, que você venha pra cá. Eu falei, mas eu não sei fazer isso, eu ainda não estudo direito, foi tudo muito recente, né? Eu ainda não sei fazer. Eu vou te orientar e você vai vir. E aí ela foi falando comigo como numa meditação guiada. E ali, o ego, que é o quê? A Shirley, material, racional, mental, dizendo, meu Deus, como que eu vou sair daqui? E, foi um desafio imenso, né? E ela foi me conduzindo de uma forma muito sábia, né? Porque é um espírito, não tem mais esse ego. E quando eu me dei por conta, eu estava lá, nesse lugar, no espaço, no plano espiritual, em que só nossa consciência, que é nossa consciência, nosso espírito, que é nossa consciência, né, saiu do corpo e foi para lá. E aí, quando eu estava lá, porque daí lá tu não tem corpo, tu não se vê, né, que eu olhei para o meu quarto, eu olhei de cima para o meu quarto e o meu corpo na cama. E eu falei, porque é tudo novo pra mim, eu falei, meu Deus, muito surpresa com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu não tô lá, então eu não sou aquele corpo. Eu falei, eu sou um espírito. E eu falei, isso é incrível, porque eu tava de cara, assim, desculpa a expressão, mas eu tava, assim, surpresa, né? E eu falei, eu vou mexer minha mão. Eu falei, eu vou mexer minha mão. E tentei fazer assim com a mão. E a minha mão deitada na cama não mexeu, porque meu espírito habita o corpo material para ele viver. E eu não tava ali, né? Assim, quando a gente morre, o espírito segue e só o corpo fica. E eu falei, meu Deus, meu pé, eu vou mexer meu pé. E o meu pé não mexeu. E ali foi a maior clareza de que o ego precisa ser extinguido para a gente viver tranquilamente, sabe? E eu falei, nós somos seres espirituais. E ali aconteceu essa experiência em que eu vivi, essa experiência ela me trouxe diversas informações sobre reencarnações passadas minhas, sobre o que iria acontecer no meu futuro. Mas ela já me adiantou, o teu ego não vai te deixar acreditar. Porque na Terra a gente tem conceitos, limitações, e tu não vai querer acreditar em nada.
Mas o tempo vai te mostrar e a espiritualidade vai te provando aos poucos de tudo que eu vou te falar hoje. Então, mesmo ela me adiantando que o meu ego não ia deixar acreditar, na medida que ela falava, eu dizia, não, é impossível, não, isso não é real. E ela falou, calma, é o teu ego, é o ego, a ideia que tu cria de quem tu é, que não és tu, né? Essa foi a experiência mais desafiadora. Interessante, hein? Bem profundo. Todo esse processo para você da ansiedade, você acha que é um castigo divino? Foi algo que você jogou pedra na cruz? Ou isso acaba sendo até uma ferramenta divina, né? Para que a gente possa crescer. Foi algo bom ou foi algo ruim, assim, se você for olhar para trás hoje? Antônio, eu tô tão emocionada aqui falando sobre isso hoje, é porque não tenho como ter, não, assim, o tamanho da minha gratidão a Deus é imensa, porque a ansiedade foi o maior presente que Deus me deu. Foi o maior presente. Não, o maior presente acho que foi o reencontro com a minha mãe, porque foi uma bênção, né? Mas porque a ansiedade, ela foi um instrumento para eu hoje falar sobre isso. Então, o fato de eu ter vivido ansiedade, hoje eu consigo inspirar as pessoas a acreditarem na cura e a gente sair desse caos. A ansiedade, se não fosse ansiedade, eu não teria o livro, hoje eu não teria tantas conexões e tantas experiências em eventos literários, enfim, né? Eu tenho um apoiador cultural que se chama A Livraria, né? Que é uma livraria, muito mais que uma livraria, muito mais que um apoiador cultural, tipo, é um parceiro de vida, assim. E a proprietária dessa livraria, dona Miriam, falou para mim esses dias, assim, ela falou, Shirley, já parasse para pensar que se não fosse ansiedade a gente não teria se conhecido, as pessoas não seriam acessadas, e é verdade que se não fosse a ansiedade, hoje eu não falaria sobre a vida além daqui, né? E uma coisa bem importante, né? Os meus amigos espirituais me falam que eu escolhi ter ansiedade antes de reencarnar, e eu escolhi esse caminho de cura que já estava traçado para que eu pudesse falar da cura. Então, tanto a tua ansiedade quanto até o próprio processo com a sua mãe, quer dizer, já são coisas ampliadas, predestinada. Né? Não dessa vida. E tudo, né? Até o meu caminho como espírita e a missão que eu tenho para cumprir, para terminar de cumprir. E Shirley, você comenta um pouco isso no começo desse bate-papo nosso aqui, mas eu queria que você talvez eu sei que cada pessoa tem a sua forma de encontrar esse equilíbrio e tudo mais, mas sim, dá dica mais para essas pessoas, né, que muita gente se identifica com o assunto, né, esse equilíbrio todo, né, o que você faz, qual foi o seu caminho para conseguir de fato assim chegar ao equilíbrio que você tem hoje, por favor? Claro. E dicas, então, para quem deseja se curar. A gente pode falar sobre sintomas e sobre dicas, não sei se temos esse tempo, né? Porque é muito importante a gente perceber os sintomas, né? Então, sempre que eu vou numa casa espírita e nessa minha palestra, no começo eu pergunto quem tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade, levanta a mão. 90% ou 100% levanta a mão. Quem não levanta é porque tá com vergonha. Então, e numa hora eu pergunto, então, se vocês todos levantaram a mão, me ajudem aí com os sintomas. E aí o pessoal começa a falar dos seus sintomas. E eu vou ouvindo em cada caso sintomas novos, né? Eu até anotei aqui que eu não queria esquecer de vários. Pensamento acelerado é um sintoma. Suor nas mãos. Taquicardia. A gente acha que vai ter um infarto. Eu parei no cardiologista milhares de vezes e ele disse, você tem ansiedade? Eu não acreditei. Náusea. Distúrbios alimentares, come demais, come de menos, excesso ou falta de apetite, nó na garganta, angústia, excesso de futuro, alergias urticárias, várias, muitos são de ansiedade. Não consegue se concentrar apenas numa atividade, tipo, vou ver um filme. Capaz que vai ver um filme, está só o corpo presente, né? Está ali pensando em várias outras coisas. Necessidade de anestesiar sua angústia, né? Através de drogas, de comida, de bebida, anestesiar, algum anestésico. E aí entra uma fala que eu acho muito, muito real. Todo excesso é falta de algo. Porque o equilíbrio é a natureza humana.
Todo excesso é falta de ar. É como se fosse o negócio, a diferença entre o remédio e o veneno, né? É excesso, né? Quantidade, aquilo que intoxica. E deixa eu completar um pouco mais sua lista também, que eu até agora não ouvi você falar. Eu sinto como se meu abdômen, a altura aqui do estômago tivesse travado o tempo todo, sabe? Um aperto, um peso aqui. Alopécia, eu já tive na época da faculdade. A galera ficou me zoando. Teve um pedaço do meu cabelo que ficou pelado, assim, caiu o cabelo todo. Sabe, Olha, eu não costumo ter problema de pele. Vocês já, passou o TCC, acabou, sabe? O cabelo voltou a crescer e acabou. Dor de barriga. Enfim, cada ser humano reage de uma forma. Então, assim, não quer dizer que se você tem um desses aqui, você tem ansiedade. Mas quem tem, sabe? Né? Quem tem esse desconforto, mas principalmente eu não conseguir ficar tranquilo. Não vive tranquilo quem tem ansiedade, né? São inúmeros os sintomas, eu tenho trazido cada vez mais nas redes sociais também, né? E aí, dicas e conselhos para quem tem ansiedade. Primeiro, não normalizar esse estado de ansiedade. A gente não pode normalizar. Aceitar que é uma doença. Aceitar. Procurar ajuda. A partir do momento que você aceita, nossa, às vezes eu não vou aceitar e dizer, para o marido, para alguém que eu tenho doença, mas procurar, eu me disponho a ajudar. Em qualquer lugar do país ou do mundo, eu dou o meu WhatsApp e dou o meu Instagram, até onde eu conseguir responder todo mundo, eu dou, porque existem caminhos e as pessoas às vezes não enxergam como eu não enxergava. Procurar ajuda profissional. Que ajuda profissional? Terapêutica, terapia, psiquiátrico, que às vezes é necessário, né? E para quem não tem condição de pagar, muita gente não tem condição de pagar, né? A espiritualidade planejou e organizou tudo, e hoje a gente está crescendo aí um grupo de terapeutas espíritas em que a gente atende com valor social, que é muito abaixo do valor tradicional, online, porque com as distâncias de viagens e tal. Terapia semanal com valor social, para quem tiver interesse, fica com o meu contato, pode entrar em contato comigo que eu encaminho para essas pessoas. E para quem não tem condição zero de pagar, tem uma terapia de grupo. É um grupo terapêutico que trata questões, a cada semana um assunto, medo, angústia, que vai falando sobre um assunto que normalmente a gente não tem acesso, né? E dicas, fazer escolhas. A gente precisa mudar nossos hábitos para a gente se curar da ansiedade. Como atividade física, alimentação, alimentos que não sejam estimulantes. Normalmente quem tem ansiedade adora comer doce, o açúcar é o alimento mais estimulante. É o que deixa a gente mais acelerado ainda. Escolher a energia que queremos emanar. Procurar se conectar com a espiritualidade. Não estou falando de religião. Cada pessoa se conecta com a espiritualidade do jeito que quiser, fazendo uma caminhada, fazendo uma trilha, indo na igreja, indo no culto, tomando passe, né? Muitas pessoas vêm até mim, meninos, pedindo ajuda porque sentem que tem alguma coisa espiritual incomodando. Daí, uma dica que eu trago, não vá só à casa espírita para tomar passe. Você precisa frequentar a casa espírita, conhecer a doutrina, estudar a doutrina, fazer um tratamento e continuar, porque isso não vai voltar, né? Não adianta a gente procurar ajuda só quando está desesperado, que a gente tenha uma linha para continuar sempre em equilíbrio. E se perceber como um ser integral, que a gente não é só um corpo físico, né? Então, não adianta eu ir só para academia e ficar com um corpo bonito e querer ficar bem da ansiedade se eu preciso cuidar das minhas emoções, da minha mente, da minha energia, do meu espírito. E dentre as dicas também, que a gente possa falar, porque falar cura. Muito bom. Um ponto que eu percebi falando dessa parte de dicas, né? E a gente fala muito dentro do espiritismo sobre o autoconhecimento. Por exemplo, eu percebi o quanto que o celular ele é uma ferramenta que intensifica as coisas, né? Acelera muito as coisas. E muitos conteúdos que eu consumia aqui, ele liberava dopamina a curto prazo e aquilo me dava mais dessa necessidade. Então você falou do hábito, né? Peraí, deixa eu... restringir a quantidade de tempo. Às vezes não... Tô cansado, deixa eu ficar aqui, pasmando dentro do Instagram, do YouTube. Peraí, se eu já tô querendo usar o celular como uma fuga, já tem um problema aí, porque eu já tive ansiedade antes, agora eu tô tentando remediar. Mas não vai ter bala de prata, né?
tudo está muito ligado ao autoconhecimento, né? O que faz sentido para você? O autoconhecimento é uma chave aí. Total. E uma coisa que a gente precisa falar, o autoconhecimento, ele está sendo banalizado. Tá? Banalizado porque é como se fosse um assunto da moda. E muitas pessoas não querem nem ler um livro de autoconhecimento ou um vídeo de autoconhecimento porque acham que é fútil. O autoconhecimento é essencial, porque o que é autoconhecimento? É você se conhecer, né? Conhecer suas habilidades, seus talentos, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz mal, o que te faz bem. Né? E através do autoconhecimento, a gente consegue encontrar o caminho para nossa felicidade, para nossa alegria. E o celular, ele é um ponto perigoso mesmo? Muito. Uma coisa que eu não falei, que realmente uma dica é colocar limites de tempo mesmo pra gente ficar, né? Hoje o meu Instagram coloca 40 minutos por dia no máximo e ele bloqueia. Tá? Por quê? Porque eu não preciso mais que isso. Eu, Shirley, não preciso mais que isso. Eu abro 40 minutos para postar o que eu preciso postar, responder o que eu preciso responder, né? E muito importante a gente trazer a questão do silêncio. Deus e a espiritualidade falam conosco. Só que a gente não se permite ficar em silêncio para ouvir, gente. Me diz se vocês, não precisa responder agora, mas quem aí está ouvindo a gente fica 10 minutos do dia sem fazer nada e sem olhar um livro, sem o celular, sem televisão, sem nada, sentado aqui na varanda quietinho, sem fazer nada. Sem nada. A gente não fica. Então, como é que eu vou ouvir, refletir, meditar? Porque a meditação não é não pensar em nada, é se perceber, é saber o que quer. E nisso, eu falo porque eu comecei a meditar, ficar em silêncio, e eu comecei a ouvir a voz da espiritualidade me orientando. Hoje, muitas das minhas orientações que eu recebo de vozes e de que às vezes a gente acha que é pensamento, foi no silêncio. Então, procurar ficar aí no começo 5 minutos, 10 minutos para silenciar. O silenciar tem silenciar a mente também, né? Porque às vezes você tá ali quieto, não falando nada, mas a cabeça tá assim, e aí? Plano espiritual, cadê meu próximo passo? E aí, o que eu faço agora? Vou pra lá, vou pra cá? Mas peraí, é o teu ego ali que tá loucamente falando, né? Mas daí tem um tempo também, assim, 5 minutos a gente não consegue isso. Pra gente chegar nesse estágio de limpar a mente, na minha psicologia transpessoal que eu estudei na especialização, tem uma cadeira que é meditação, né? E nessa cadeira a gente compreende que esse estágio aí é depois que eu já passei uns 40 minutos em silêncio. Então, depois dos 40 minutos, 50 minutos, é que a gente vai realmente conseguindo, e também não quer dizer que é do dia para a noite, né? É uma evolução individual, assim. Então, é um dia de cada vez. Bom. Shirley, me parece, quando você conta a tua história, você estava dentro de uma empresa, fazendo a tua carreira, muito bem sucedida, e hoje você tá, né, virou o jogo, né, para uma outra vertente, um outro caminho, né, nem quem tá certo ou quem tá errado, quem é melhor ou quem é pior, mas você literalmente mudou o paradigma que você faz todas as suas tarefas, né, as suas ações. Isso está ligado a um propósito maior? Hoje você se encontrou assim como um propósito, olha, é isso que eu quero fazer, e talvez até por isso também está ligado um pouco à diminuição da ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade ou os problemas que a gente tem na vida é quando a gente se distancia um pouco daquilo que foi combinado por nós ou por Deus. Hoje você falar de ansiedade, você falou algumas vezes, está ligado ao teu propósito? Muito, muito ligado. Hoje eu faço o que eu me programei espiritualmente na minha programação reencarnatória para fazer como profissão. Até agora foi só ensaio. Eu sinto que tudo que eu vivi, tudo que eu trabalhei, foi tudo para eu ter estrutura, capacidade, conhecimento para fazer o que hoje eu faço. E eu falo isso na minha relação com o Centro Espírita. Escrever eu gosto muito, vou escrever até o final da minha vida, a espiritualidade já me disse que eu vou ser escritora, vou falar sobre espiritismo até o fim da vida, ok. Mas o que me realiza é trabalhar em Centro Espírita. Quando eu tô dentro de um Centro Espírita, eu me sinto no melhor lugar do mundo. Porque a minha missão realmente é inspirar as pessoas a acreditarem na cura, acreditarem que a vida não acaba. E quando eu tô ali, eu tô no meu melhor lugar. E é óbvio que antes eu vejo essa minha ansiedade toda, é que a minha alma, que é meu espírito encarnado, ele já estava querendo chegar nesse lugar.
né? Existia, tipo, nossa, eu dizia assim, ó, eu quero eu quero ter uma profissão que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa ajudar as pessoas, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas. Daí imagina que eu tava no varejo trabalhando com meta. Meu espírito tava fora do lugar. Eu tava louca para chegar nesse lugar, né? Por isso tanta ansiedade também, né? E hoje eu falo que, sim, é minha missão, é meu propósito, é minha realização. E diariamente aparecem desafios que poderiam me gerar ansiedade. Então, por isso é muito importante a conexão sempre com a espiritualidade, a presença, né? Por exemplo, estou indo viajar agora para Portugal para lançar o livro dia 15, né? E vou palestrar pela primeira vez no Centro Espírita, no berço do Espiritismo, que é em Paris, na França, né? Vários desafios em uma semana eu preciso resolver, financeiros. Vários. E aí ontem eu falei assim, vai tudo dar certo. Eu só preciso confiar e seguir, porque Deus não ia, e a espiritualidade não ia organizar tudo isso, me ajudar com tudo isso, tudo acontecer se não fosse para dar certo. Então respira, Sheila, e um dia após o outro tudo vai ficar certo, né? Porque senão gera um estado de preocupação e ansiedade. E uma das coisas bem importantes para a gente trazer aqui, eu estudo muito espiritualidade, que não é só o espiritismo, né? Eu estudo espiritualidade, leis naturais, divinas, enfim. Quando a gente está no presente, nós seres humanos, a gente consegue ter uma capacidade criativa que é ilimitada. O nosso ser humano, ele consegue ser criativo, trazer soluções quando você está no presente, totalmente presente, confiante e tranquilo. Porque se a gente está com a cabeça ou no futuro ou no passado e preocupado, como é que eu vou trazer soluções? A gente só consegue, a gente cega até, né? Então, sim, hoje eu vivo respondendo a tua pergunta do meu propósito e sou muito grata e feliz. E tem um pouco de ligação com fé também, esse processo todo, né? Porque do lado de lá fala, vai que vai dar certo. E aí do nosso lado, mas peraí, eu tenho que me preocupar, ou seja, eu tenho que ocupar o meu tempo antes do tempo, né? Eu pré-ocupo, porque vai que não dá certo, né? É uma falta de fé também. E hoje o maior desafio, sabe qual é, meus irmãos? É porque a maioria dos meus trabalhos, eles são voluntários, né? E aí, como é que a pessoa vai viver com trabalho voluntário e investindo em voo, passagem e hospedagem? Porque cada vez mais tem a demanda de ir para outra cidade, para outro estado, para outro. E óbvio que os livros, o meu apoiador cultural e todos os livros que eu vendo traz um recurso financeiro, sim. Mas a demanda a demanda está aumentando, né? E esses dias eu pensei, Deus, da onde que eu vou comprar esse voo de Lisboa para Paris, de Paris para Lisboa? Eu não tinha o dinheiro, de onde tirar? Né? E eu sei, eu já disse, vou. Na hora que a senhora do Centro Espírita disse, então, dia 12, você pode vir? Eu falei, sim, eu vou. E ali, não sou só eu. Eu sinto uma equipe aqui, que eu preciso ir, de sim. E eu, sim, eu vou. Daí depois que eu disse sim, eu falei, como que eu vou? Dias depois, meditando, eu recebo, conversa com tal pessoa que ele vai te dar a ideia de como que vai ser. E aí eu conversei com um senhor que era amigo de Chico Xavier. E falei, olha, eles pediram para conversar com o senhor, para o senhor me ajudar, se a gente faz uma rifa, o que a gente faz, como é que vai ser, tal, né? Ele falou, menina, vou pensar. Ele mora lá em Mato Grosso do Sul, vou pensar e te ligo amanhã. Daí a gente trocou umas ideias. No dia seguinte, ele me liga, tô chorona hoje, ele me liga e diz assim, não se preocupe com a passagem, vou fazer o Pix para você comprar a passagem. Eu falei, como assim? Porque eu não pedi para ele, eu queria uma ideia de como que a gente poderia. Ele falou, porque sabe o que os espíritos falaram para mim? Fala com essa menina de uma vez e manda esse dinheiro que ela tá tendo coragem de fazer o que você não tem coragem, que é viajar de avião para falar de espiritismo. E ele falou que ele disse que foi um tapa na minha cara. Ele falou: "Eu sou espírita a vida inteira e não tenho essa coragem". E eles disseram que essa menina tem a coragem, que era para fazer essa transferência rápida, porque tu vai para um lugar que a gente precisa ir. Porque nós brasileiros somos o país que mais tem adeptos da filosofia espírita, né? E a gente precisa fazer, nós brasileiros, todos que já estão sendo tocados, a gente precisa fazer esse movimento para o país onde nasceu o espiritismo. Porque hoje lá o cenário está bem diferente daqui. Como aqui ninguém é ansioso, ninguém que está ouvindo a gente aqui também é ansioso, né? O que está para vir pela frente, Shirley? Já tem alguma ideia além da divulgação desse seu livro? Você pretende permanecer na divulgação dele por mais tempo? Ou já tem algum plano de alguma obra sequencial ao assunto? Eu vou continuar divulgando esse livro.
até ele se tornar um dos livros mais conhecidos desse país. Então, o tempo vai ser o tempo que Deus quiser. Por quê? Porque as pessoas que vão comprar esse livro, elas vão comprar pela ansiedade, a maioria delas. E aí, lá dentro, elas vão encontrar histórias que vão surpreendê-los, né? Então, essa é a missão, e não é uma missão, e não é uma decisão minha, né? Eu sou orientada, né? Tipo, por mais que eu pegasse o computador hoje e quisesse escrever um livro, eu escuto, esquece esse livro, tu tem uma missão primeiro, né? Esses dias alguém me pediu para eu dar uma outra palestra. Sheila, você pode trazer um outro tema da palestra? E eu, porque você já veio aqui 2 vezes falar sobre o mesmo assunto. Eu falei, posso, eu vou elaborar. Levei um puxão de orelha. Como é que você vai elaborar uma outra palestra se você tem que levar essa palestra para o maior número de centros espíritas do Brasil? Então, vou seguir com esse livro divulgando por bastante tempo, acredito. Não sei, eu acho, né? Pelo tempo que for necessário. E aí, sim, depois eu vou escrever a continuidade dele. Porque agora eu fiz a revisão. Esse que você tem aí, Antônio, ele ainda não é da 3ª edição. Agora, com a 3ª edição, ele tem um prefácio, que não tinha antes, que é da Deusa Samu, que é uma escritora e... Você conhece a Deusa? Não. Deusa Samu é uma das escritoras e palestrantes espíritas mais conhecidas de São Paulo, assim. E ela assistiu minha palestra e comprou o livro, é uma jovem senhora, e que ela fez o prefácio do livro. Então, depois que eu escrever esse, as pessoas que já leram perguntam o que aconteceu. E tem muita história que aconteceu depois que vai estar nesse livro. Só que vão ser histórias sobre a fé. Interessante. Conta um pouquinho pra gente, então, Shirley, do livro, porque esse livro aqui, ele é o que acaba sustentando todo o trabalho, né? Você mudou bastante aí para se focar 100% para falar da ansiedade. Conta um pouco do livro e da importância do livro para o trabalho, até para quem quiser adquirir o livro, quem quiser saber um pouco mais. O livro é uma autobiografia espiritual, se chama Da Ansiedade e Iluminação, são 23 capítulos, breves, né, e com histórias diferentes, então até para quem não tem o hábito da leitura, é um livro que eu tenho escutado que é fácil de ler, né, e esse livro ele está disponível pela Amazon em formato digital, ali no link do meu Instagram, e o formato físico nós enviamos pelos correios pelo Brasil inteiro. Ali na Amazon ele ainda não está atualizado e o preço não está correto, tá? Porque por questão de euro, essas coisas todas. O valor do livro, independente do local do país, é R$ 59,90. E as taxas dos correios para independente do local do país, a gente envia por R$ 15. Então, livro mais a taxa fica R$ 74,90. E para quem quiser presentear, eu já mando autografado também. E é bem importante trazer que eu não tenho editora. Eu falo que sou eu, minha mochila e minha fé. Então, por não ter editora, o que vai me ajudar a chegar numa editora é eu vender o quanto mais rápido possível esses livros, para que meu apoiador cultural, a livraria, possa me indicar para uma editora, dizendo, a gente não está dando conta dessa escritora, ela vende muito rápido, vocês têm que publicar esse livro. E por que eu quero chegar numa editora? Porque uma editora vai distribuir em todas as cidades do Brasil. E todas as pessoas vão ter esse livro acessível a elas, né? Quem acompanha minha caminhada já deu para entender que a minha preocupação não é em eu ter uma editora para eu ter o dinheiro. Eu sei que o dinheiro na minha vida vai ser a prosperidade natural do meu trabalho, né? Mas hoje a minha intenção da editora é para a gente alcançar o maior número de pessoas, né? Porque daí vai ser muito bem colocado no mercado, vai ser melhor visto e a gente vai acessar mais pessoas. Então, quem compra o livro contribui para essa jornada. Eu abri o livro aqui num capítulo aleatório, que é no capítulo 12, A Iluminação. Então acho que é a hora que você conta esse processo, para deixar o pessoal curioso aí, né, para tentar, para saber um pouquinho mais. A gente vai deixar o link dentro aqui da descrição, para quem quiser já ter acesso tanto ao link do livro, para quem puder contribuir, né, e comprar e ler, porque conta a história. Bem interessante. A gente vai deixar também um link de uma palestra sua, para quem quiser ouvir a história inteira. Estamos chegando aqui. Eu gostaria de só fazer um pedido final, pode ser?
Ótimo. Porque a gente tem feito assim, hoje as pessoas falam, você tem como vir aqui palestrar em Recife, palestrar em outros estados, e é longe, enfim, né? Como que fica mais prático da gente fazer? Eu chego até as casas espíritas por indicações de pessoas, de casas espíritas, né? A palestrante tal teve aqui, vou te passar o contato dela, vai ser legal levar aí sobre esse assunto. Por quê? Não é uma palestra tradicional, é um testemunho, né? Mas baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Para que maior testemunho sobre fé, né? E aí, a gente costuma fazer assim, por exemplo, em São Paulo agora, a gente agendou 4 palestras nas mesmas semanas. E essas 4 casas fizeram uma vaquinha para me ajudar para chegar lá. Então, saiu R$200 para cada pessoa, para cada casa, né? Para que eu possa chegar. Eu sei que Deus vai me permitir chegar um momento em que eu não vou precisar disso. E eu vou só, chamou, eu vou. Chamou, eu vou. Eu sei que vai chegar esse momento, mas hoje, para eu chegar, eu preciso dessa ajuda. Então, se vocês de alguma cidade que estão assistindo têm esse interesse, é só conversar com outras casas e a gente organiza a melhor forma de chegar até a cidade de vocês. Eu estava procurando aqui, porque no final a gente tem sempre sugestão de livros, né? A gente pede aí uma sugestão de livros. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. E você acabou falando de um livro, não sei se tem outro livro que você recomenda, não, mas o próprio livro aqui da Chile é uma recomendação aqui que a gente tem, né? Não sei se essa daqui é a versão correta, não, foi a primeira que eu achei aqui. Ainda não é. E tem essa daqui que você acabou mencionando também, do Divaldo Franco, Autodescobrimento. Tem algum... E o outro, Jesus e a Atualidade também, que é também da mesma série. Ou seja, sugestões de livros, tanto da Ansiedade e Iluminação, esse Autodescobrimento é uma busca interior, e o terceiro? Jesus e a Atualidade. Tem um outro livro, esse é muito importante, que é para quem é novo no Espiritismo, ou para quem tem curiosidade, ou até para quem já é também, que é um livro uma linguagem muito simples, se chama Espiritismo, e é do Alexandre Caldini Neto. Boa. Então a gente sempre pede no final Esse aqui livro recomendações. Vamos colocar aqui no link esses livros. Shirley, dá um recado final para os nossos ouvintes aqui, uma mensagem final, por favor. Claro. Que vocês possam confiar nas suas curas, né? Porque nós temos uma capacidade infinita de cura quando a gente tem fé na nossa movimentação e fé em Deus, na espiritualidade, né? Que a gente possa ativar mais a nossa fé. Eu percebo que hoje a gente liga muito esse nome fé a uma questão religiosa, né? Fé é um fluido magnético que movimenta para a realização de algo, tá? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é um movimento real, que você acredita 200% naquilo e segue. Naturalmente, todas as tuas energias, as energias de todas a espiritualidade que nos guia também movimentam e fazem com que isso se realize, né? Que a gente tenha fé para realizar nossos sonhos, fé para nossas curas, e que a gente tenha cada vez mais clareza e busque conhecimento sobre o espiritismo, né? Esse pedido é o quê? Porque o espiritismo, a doutrina espírita, ela é esclarecedora, apaziguadora, conforta e nos traz um outro olhar muito mais leve e muito mais tranquilo sobre a vida. Se a gente acreditar que a vida é só material, a gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe lidar com os desafios que são instrumento para a nossa evolução. Esses são os recados. E que a gente possa... um recado bem importante também. A gente confia tanto em Deus, em Jesus. A gente vive falando que confia. Só que a gente esquece que eles confiam na gente. Eles precisam e contam com a gente aqui na Terra para fazer esse movimento. Então não adianta só ir lá rezar e pedir. Eles estão lá pedindo, meu filho, me ajuda. Fala sobre Deus, fala sobre amor, fala sobre o espiritismo. Então a gente tem um compromisso muito sério, que eles estão confiando e a gente precisa se movimentar. Legal, e esse movimento não é um movimento que temos que fazer isso porque temos que exaltar o nome de Deus, exaltar o nome de Jesus. Não, é um compromisso porque a gente quer se sentir melhor, a gente quer ser mais feliz, né? Ser mais feliz é entender... Para aproveitar essa vinda para cá, né? Entender as leis divinas, como elas se manifestam e a gente viver melhor, né? Talvez seja como eu comentei o negócio da atividade física para o corpo, né? A gente precisa
da espiritualidade, a gente precisa de contato com Deus, com Jesus, com a mesma necessidade que o nosso cérebro precisa da nossa atividade física. Nossa, ótimo, perfeito, é bem isso. E para quem quer conhecer mais o meu trabalho, quem quer ter o livro, para quem tem interesse, acompanhar nas redes sociais, que são Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, todas têm o mesmo nome, @Shirley Venâncio Escritora. Shirley Venâncio Escritora. No YouTube eu ainda tenho que colocar mais vídeos, mas em breve. Tá ótimo. O Instagram tem bastante coisa? Tem bastante coisa. Ótimo. E TikTok, no TikTok, para quem ainda não tem, assim como eu tinha um certo receio, eu não queria criar essa conta, enfim. Depois que eu criei a conta, eu entendi que lá a gente consegue acessar muitos jovens, muitas pessoas, né? E é um canal muito rápido, então tem vídeo. Lá eu coloco cortes de vídeos, vários cortes assim, que tem acessado 400 mil pessoas, 300 mil pessoas. Lá o público e as postagens minhas de TikTok e de Instagram são totalmente diferentes, de acordo com cada perfil de plataforma, assim. Vale a pena abrir uma conta do TikTok para quem não tem ainda, só para ver meus vídeos. Legal, a gente vai deixar todos esses links aí aqui na descrição para facilitar o acesso. Shirley, muito, 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 muito obrigado do fundo do coração pelo seu tempo, por esse papo. Arquimedes, tem mais algum recado final? Não, perfeito, cara, superou a expectativa. Foi muito bacana, Shirley. Obrigadão mesmo pela disposição em bater esse papo com a gente aqui. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também está gostando bastante. Obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz. Em breve vou conhecer você, Arquimedes, e todos vocês que estão assistindo aí. Muito obrigado. E você deixa o seu comentário para a gente. É super importante a gente entender, né, comentários do que está dando certo, o que estão achando dentro dos vídeos, o like, o compartilhar. De prática a gente fala isso, todo mundo sempre fala, mas quem está do lado de cá produzindo conteúdo sabe quanto é importante essas informações, os números que a gente utiliza, porque isso acaba levando a mais pessoas, acaba atingindo mais pessoas. Então, às vezes é uma ação gratuita, simples, de um clique, que ajuda bastante a gente. Muito obrigado. A Casa Existencial Espírita Geraldo Ferreira agradece por todo o seu tempo, pela sua paciência, e até o próximo conteúdo.